Mas é importante, a gente tem que sentir prazer no que está fazendo. Se você não gosta do que você faz, se trabalha numa empresa, você não concorda com a empresa, você não concorda... Por exemplo, você vai na ACD, que você estava falando no começo, né? Tem um hospital ortopédico que você foi, achou que é maravilhoso. Se você nunca foi lá, você acha que não presta, você vai falar dele? Por mais dinheiro que ele te dê, você vai dizer, olha, eu nunca fui... Inclusive o ACD não me dá dinheiro, não. Ele entra, né? Caraca, os caras pedem dinheiro no Teletão para pagar o Igor, não. Ah, que legal, que legal. Olha, isso é bom, isso é bom. É uma boa fonte de renda, hein? Mas foi bom dizer, tá vendo? Bom, é importante dizer, né? Porque às vezes o cara fica, cara, toma dinheiro da CD. Não tomo não, cara, tá maluco. A gente ajuda, a gente tenta fazer, conscientizar as pessoas. Tem grupos Mas que a gente ajuda. isso que você tá falando é verdade. E é gostoso quando a gente vê que tem, falando da ACD, uma galera que tá preocupada mesmo em tomar conta dos outros, né? Especialmente porque não é o jogo que se joga normalmente na sociedade. A gente tá sempre, aquilo que você falou, é o eu, e a gente deveria mudar pro nós. Mas isso é pouco recompensado. É pouco educado, ensinado, estimulado. É só isso. Nós somos tão simples, seres humanos, complexos e simples ao mesmo tempo, né? O que é que a gente estimula no outro? É em tudo. Desde moleque eu sou ensinado que, pô, eu preciso vencer na vida, eu preciso ter as coisas, eu preciso chegar num patamar aqui e ali. E não necessariamente pelo meu pai e pela minha mãe, mas pela forma como as coisas funcionam. Como a sociedade como a expectativa da turma, dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, dos professores. Eu lembro quando ia mudar para o ensino médio e os meus pais queriam que eu fizesse uma escola técnica porque aquilo ali era garantia de um futuro e tudo mais. E tem todo o processo de você fazer uma prova e passar e todo aquele desespero, não sei o quê. E eu passei... Da primeira vez eu passei para estadual e eu estudei num colégio chamado Ferreira Viana, que fica lá perto do Maracanã, e é bem do lado do Federal, que é o Cefet, que meu pai e minha mãe queriam mesmo era que eu fosse pro Federal. Aí, porra, no outro ano eu estudei pra cacete, não sei o que, e passei. Quando eu cheguei lá, essa foi uma das primeiras coisas, um dos primeiros momentos da minha vida que eu entendi que tem muito mais vida, quer dizer, tem muito mais perspectivas ou percepções da vida do que a minha e a da galera que morava ali perto de onde eu morava. Porque quando eu cheguei lá no Cefet, a maioria da galera tinha uma outra origem, sabe? Depois isso se intensificou, pouco tempo depois, em 2004, quando eu fui pro quartel, que aí lá eu vi que o mundo é muito mais vasto do que eu entendia. Porque eu tinha lá, por exemplo, tinha o cara que era do... O moleque, ele era bandido, que eu lembro dele perguntar pra mim que assim... cara, qual que é a faculdade que termina mais rápido? Cara, mas essa não é a pergunta, pô. O que você quer fazer? O que você gosta? Qual que é a parada que você... Aí ele, não, é só pra se der ruim, aí eu ficar numa celinha separada, não sei o quê. Legal. Tá. E tinha um moleque playboy que morava na rua Rainha Elizabeth, em Ipanema, entendeu? Então, perceber que, nossa, olha como as pessoas têm diferentes visões. Um tá falando aqui que ele quer fazer uma faculdade para ficar na sala diferente. O outro tá falando que os pais dele viajaram pra Europa e quer fazer uma festa na casa dele. Então, assim, um mora em Paquetá, que é uma ilha, cara. Longe pra cacete, o moleque praticamente morava no quartel. Então, pra mim, a vida me colocou em alguns lugares que eu fui... Que com certeza são importantes para eu fazer o que eu faço hoje, que é entender que a gente é muito diferente e muito complexo. E se você se prende só naquele seu mundo ali, na sua bolha, como tá na internet hoje, se você tá só dentro da sua bolha e não se expõe ao outro, putz, você tá perdendo tanta coisa da vida, maluco. É verdade. Tem tanta coisa que tá acontecendo e gente que tá produzindo e falando e pensando e que você não levou em consideração, que talvez você nem sabia que existia. É verdade. Porque você está aqui dentro, preso. Não triste. entra em contato. Né? A gente fala que a discriminação ela só é rompida se você entra em contato com a pessoa que você discrimina, o grupo social que você acha. Faz sentido. A única maneira de fazê-lo é convivência. Eu tive a bênção também de estudar numa escola pública, que é o Instituto de Educação Caetano de Campos, hoje é a Secretaria da Educação, lá no centro, na Praça da República. Então era uma maravilha, né? Minha mãe era uma educadora, então ela me pôs no que era a melhor escola na época para estudar, já fazer vestibularzinho, né? Exame de admissão.
Eu sempre gostei de fazer prova. Nossa, eu odiava fazer prova, Ah, eu só que eu achava aprendi divertido. a fazer prova. Não, eu achava divertido. Será que eu entendi? Será que eu vou saber responder? E eu ficava andando para eu estudar, eu pegava um caderninho, um livro e ficava andando pela sala. Pá, 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 pá. Aí Mas chegava... tu disse que tu não era a primeira aluna da turma. Não era da média para o fim, era de 5, 6, assim, nota 7, era uma benção, Tá. né? Mas a família também não ligava, não, ninguém esperava que fosse. Gostava mais de brincar, a relação humana para mim era mais importante. Mas a gente tinha pessoas de todas as classes sociais na mesma sala de aula. Uhum. Isso é muito rico. Contavam histórias diferentes, vinham de locais diferentes. Era muito divertido. Eu tinha uma amiga muito querida, Rosali, nunca mais vi. E o pai dela era condutor de bonde, tinha um nome, não é? Uhum. O condutor do bonde tinha um nome diferente. Não sei porque lá na minha E a mãe parte dela não tinha. fazia bolinho de chuva. Morava numa casa muito simples, no Bexiga, tinha aquelas portas antigas, enormes, eu adorava ir lá comer aquele bolinho de chuva. E eles descobriram que meus pais eram separados porque era um segredo. Ah, é? Naquela época era feio ser separado. Tá. Então, eu sei que o pessoal da escola, quando eu mudei para uma outra escola mais chique, as meninas iam lá para ver se tinha roupa de homem na casa. Elas abriam os armários da minha casa para dizer, não tem roupa de homem aqui, seus pais não moram juntos. Quer dizer, todo mundo sabia, menos a minha mãe. Meu pai achava que ninguém sabia, né? Entendi. Era uma farra aquilo. E era difícil, porque não dava para ter muita amiga, muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, começa a perceber mundos diferentes, né? E no jornal isso é uma benção, né? Trabalhar no Jornal da Tarde com 19 anos de idade foi... abriu tudo que podia, né, de percepção, de entrevistar, de estar presente no local, né? Quando mataram o Saponga era um traficante, era um jovem traficante, um molequinho. E naquele dia eu era plantonista. Então quem vai? O plantonista que vai cobrir a matéria que estavam procurando, esperando há muito tempo que a polícia prendesse Saponga, só que eles mataram ele no morro. E na hora que eu estou subindo o morro, tem uma senhora que sobe ali do meu lado e ela diz, vira-se para mim, será que é meu filho? Essa frase para mim foi muito forte. Podia ser filho de qualquer pessoa que estivesse ali subindo para ver. E o corpinho dele estava ali deitadinho de bruço, né? Com formigas andando por cima, uns furinhos de bala, que eu nunca tinha visto antes, mas aqueles eu vi, uma pedra enorme. E o policial, era o Fleury, que era um grande policial naquela época, muito importante dentro da polícia nessa época. Ele andava, e eles andavam assim, como um caçador que pegou a caça, né? Eu falei, olha, pontos de vista completamente diferentes, numa mesma cena, no mesmo momento, são muitos olhares, né, para a mesma situação. Não é qual é melhor, pior. Isso está acontecendo, isso é assim. Isso somos nós, seres humanos. Não é eles, somos nós. Essa realidade que, para mim, é muito importante perceber. Porque é muito fácil dizer, eles fazem isso, eles são ruins, nós podemos ser monstros